aí, pessoal, beleza? Vamos gravar mais um vídeo então para a gente dar continuação ao nosso trabalho. Hoje nós vamos ver Gênesis capítulo 14. Antes nós vimos Gênesis capítulo 13. O que nós vimos no capítulo 13? Gênesis capítulo 13, nós vimos a separação de Abraão e Ló. Se você perdeu o vídeo anterior, você tem que voltar e assistir os vídeos para você acompanhar direitinho e não se perder. Galera, outra vez eu vou estar falando de novo. Quando você for assistir os vídeos, pega a sua Bíblia, acompanha, lê direitinho para ver se eu não estou falando mentira aqui. É lendo que se testifica de Deus. Agora que a história está ficando bacana, que está boa de acompanhar. Então, antes de começar, vamos fazer uma oração para que Deus possa estar nos abençoando a cada dia. Hoje eu quero fazer uma oração especialmente para a família. Para você pai, para você mãe, para você filho. Que a gente possa prestar mais atenção quem está na volta da gente. Todas as pessoas que estão à nossa volta. Então você, filho, presta bastante atenção em quem está à sua volta. Olha quem está verdadeiramente do seu lado. Vê quem são verdadeiramente seus amigos. Também o pai, que o pai olhe direitinho para você, seus filhos, para que você não perca os seus filhos para aqueles lá de fora. E a mãe cada vez mais chega mais perto dos seus filhos, conversa, troca uma ideia, seja amigo, né? A maior honra que a gente tem é os nossos pais. A Bíblia fala para a gente honrar os pais da gente. E os pais cuidam dos seus filhos no caminho do Senhor. Pai, Senhor, venha abençoar, Pai, todas as famílias, Senhor, dessa terra. Venha abençoar todas aquelas pessoas que agora estão no mundo da droga ou estão no mundo da bebida. O Senhor venha livrar eles dessa maldição. Que o Senhor, Pai, vai com a Tua palavra, que eles possam estar tendo entendimento e buscando ao Senhor. Todas aquelas mães que estão preocupadas com seus filhos, ou seu marido está preocupado com sua família, Pai, entra com providência, Senhor, e cuide, segundo a Tua vontade. Amém. Mas então, vamos lá, para não prolongar muito. A guerra de 4 reis contra 5. Eu vou começando a falar o nome dos reis e da sua cidade. Lembrando que é os primeiros reinados que está tendo. Sucedeu naquele tempo que a Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Eleazar, Querdalaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então eu falei o nome de 4 reis e de 4 cidades. Beleza, agora o que acontece? Vamos lá. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, este é Zoar. Então eu falei agora o nome de 5 reis e de 5 cidades, que inclui, nesses 5 reis, inclui 2 reis, que é o rei de Sodoma, que é uma cidade, e o rei de Gomorra, que é outra cidade. Lembrando que o Ló, vamos voltar lá no Ló, o sobrinho de Abrão. Quando ele separou de Abrão, ele foi acampando nas campinas até chegar em Sodoma. Essa cidade se envolveu numa guerra, que é uma dos 5 reis. 12 anos serviram a Querdolaomé, porém, ao 14º ano veio Querdolaomé. 12 anos serviram Querdolaomé, porém, no 13º ano se rebelaram. Ao 14º ano veio Querdolaomé, os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns, e aos Astarote, Carnaim, e os Uzins e Uã, e aos Emins em Savem, Kirataim. Então, eles serviram por 12 anos. No 13º ano, eles se rebelaram e falaram, não vamos seguir mais esse rei. Seguiram por quê? Porque antes eles tinham perdido uma guerra e serviu 12 anos. Mas quando chegou no 13º, eles se rebelaram. E aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Misbate, que é Cardes, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que haviam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra e de Adimá e de Zeboim e de Bela, esta é Zoar.
e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Os 5 reis foram de encontro àqueles 4 reis para uma batalha. Agora vamos ver o que acontece nessa batalha lá. Contra Querdolaomé, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arfael, rei de Siná, contra Arioque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. Então, era batalha ganha, né? Lembrando ali, você tinha 5 exércitos contra 4 exércitos. Então eles partiram para cima. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Agora olha para você ver. Eles estavam com 5 reis e falaram assim, batalha ganha. E partiram para cima. Só que o que acontece? Os outros ganharam a guerra. E o rei de Sodoma e de Gomorra tentaram fugir, né, mano? A hora que eles viram que estava perdendo a guerra, olhou assim, só via a cabeça voando e espadada para lá e para cá. Eles fugiram. E neles fugir, nesse local que estava se determinando essa guerra, tinha uns poços de betume que eram igual pinche, mano. Eles pisou e garrava. E assim eles foram capturados. E o que acontece? Quando ele foi capturado, os outros reis tomaram tudo. Era de costume de quando um rei perde a batalha, né? O outro rei se apossava de tudo que aquele rei que perdeu a batalha tinha. E ele então se apossaram e levaram tudo de Sodoma e Gomorra, tudo mantimento. E lembrando que Ló morava em Sodoma. Agora vamos ver o que acontece. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e foram-se. Olha só para você ver. O Ló que separou lá do Abrão, escolheu lá o campo mais verde e tal, né? Falou assim, eu quero é esse, mas eu tinha que se lascar para lá. Olha quem se lascou agora. A cidade que ele foi morar entrou em uma guerra, onde que os reis daquela cidade perdeu a guerra, né? O rei daquela cidade, e levaram prisioneiro o Ló e tudo que ele tinha, né? A sua família, lembrando que o Ló era rico, né? Foi por isso que ele separou de Abrão. Tanto que eles eram ricos. Então, aqueles reis levaram tudo que tinha em Sodoma e também levou Ló com eles. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto das carvalhas de Maré, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. O que acontece? Quando eles capturaram ali os reis de Sodoma e de Gomorra e levaram tudo que eles tinham, levaram Ló também. Mas quando eles levaram Ló, um dos caras fugiu, né? Deve ser um dos funcionários do Ló, fugiu, saiu quebrando, conseguiu escapar. E voltou, né? E voltou correndo e contou a Abraão. Contou a Abrão, né? Ele falou, nossa, capturaram o seu sobrinho lá, junto com a cidade, e levou embora. E tal, ele levou tudo que ele tinha, levou os bens. O cara que conseguiu fugir, né? Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos seus mais capazes, nascido em sua casa, e perseguiu até Dan. Aí o Abrão, o cara passou lá e falou, Abrão, capturaram lá o seu sobrinho e levaram ele preso, levou tudo que ele tinha lá, foi junto com Sodoma. Aí o Abrão, né, pensou, poxa vida, levou meu sobrinho e tal. Ele falou, não, essa história não vai ficar assim não, mano. E foi lá e pegou 318 homens nascidos na sua casa, isto é, alguns funcionários, né, alguns escravos, funcionários que tinha ali com ele, lembrando que ele não tinha filho ainda. E juntou 318 homens capazes, né, homens parrudos que tinham coragem, mano, tinha disposição, que tinha que ir lá enfrentar os caras lá que tinha levado logo com tudo que ele tinha. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até roubar, que fica à esquerda de Damasco. Então eles chegaram perto ali de onde aquele pessoal estava acampado, esperou cair a noite,
e repartiu-se aquele pessoal em 2 grupos e atacaram à noite. Aí só foi espada pra lá e tiro pra cá, tiro não, tinha água, né? Mas foi espadada pra lá, facada pra cá, errado da bucha pra cá e o pau caiu a folha. Vamos ver o que acontece. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e os povos. E o Abrão, com seus 318, se fosse 300, só podia falar a cara do filme 300, né, mano? Mas era 318. Eles venceram, resgatou tudo que aqueles reis tinham levado, trouxe Ló, trouxe os bens de Ló, né? Tudo que eles tinham levado, o Abrão trouxe de volta e venceu-se aqueles reis. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, como eu disse, ele venceu aqueles reis e trouxe de volta Ló e tudo que ele tinha contigo. Agora, Melquisedeque abençoa Abrão. Agora presta atenção aí para a gente seguir na história. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então o Melquisedeque, né, que era um sacerdote de Deus, trouxe pão para Abrão e vinho. E falou: bendito seja você, Abrão, que Deus te deu os seus inimigos nas tuas mãos. E o Abrão, então, vamos ver o que o Abrão responde. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Agora presta atenção. De tudo deu Abrão o dízimo. Acompanha aí na sua Bíblia. Olha aí para ver se eu não estou falando mentira, né? Porque tem gente aí que fala que dízimo é coisa do Novo Testamento. No Velho não tem. Então a minha tá errada aqui. Não, mas não tá errado não, mano. Acompanha aí. Gênesis 14, né? Versículo 20. No finalzinho do 20, quase no 21. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, Abrão, de tudo que ele estava trazendo, ele tirou a 10ª parte e deu para Melquisedeque. Então disse o rei de Sodoma a Abrão. O rei de Sodoma, agora que viu que o Abrão estava dando ali o dízimo para Melquisedeque, vamos ver o que o rei de Sodoma disse. Dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. O rei de Sodoma falou: não, Abrão, então me dá só as pessoas, os bens você pode ficar para você. O rei de Sodoma falando. Mas Abraão lhe respondeu. Agora vamos ver o que Abraão fala quando o rei de Sodoma ofereceu-lhe dar as coisas e ficar somente com as pessoas. Levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Olha para você ver como que o Abrão era um cara assim, também sistemado, né? Que era justo, era diante de Deus. O rei de Sodoma chegou e fala para ele assim: aqui, me dá somente as pessoas, pode ficar com os bens, Abrão. Você que trouxe de volta mesmo, você que conquistou lá, então me dá as pessoas, fica com os bens. O Abrão falou assim: nem pensar, cara. De você eu não quero, como diz hoje, nem um centavo. Sabe por quê? Para depois você não ficar falando que você me enriqueceu. Entendeu? Então de você eu não quero nada. Nem um centavo. Pode ficar com tudo. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram
e a parte que toca aos homens, Aner, Isco e Amaré, o que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. E assim termina a história, assim termina Gênesis 14, né? O Abrão então trouxe de volta. O próximo estudo é Gênesis 15. Para você não se perder, você tem que se inscrever no canal, deixar um joinha lá para estar ajudando a gente. Vamos trabalhar junto, vamos fazer que com isso dá certo. Vamos fazer que esse trabalho dê certo. Vamos levar ao máximo. Dá suas opiniões, entendeu? Chega, troca uma ideia nos comentários lá, comenta. É assim que a gente vai conseguir levar esse trabalho pela frente. Porque Deus dá a direção e a gente vai guiando, né? Deus abre o caminho e nós vamos caminhando. Assim então acaba Gênesis 14. Vou guardar a Bíblia aqui para a gente fazer um resumão. Então vamos lá então, vou fazer um resumão para a gente poder ficar entendido bacana o que acontece em Gênesis 14, capítulo 14. Antes, em Gênesis 13, nós vemos uma separação de Ló e Abrão. O Ló, você vê, né, a campina verde, tal, como está no vídeo anterior. Volta e assiste quem não assistiu, galera, senão vai ficar perdido. E se separam, e ele vai morar em Sodoma, e Abrão vai morar nas Campinas, lá até Moré, lá onde que ele arranja uns aliados. Tá, bacana, tá. E Gênesis 14 trata, então-se de uma guerra entre 4 reis contra 5, ou 5 contra 4. Beleza, parece ser guerra fácil. Poxa vida, 5 exércitos contra 4, bacana. Mas vamos lá. E nesse caminhar da história, eles se encontram, né? Os reis se encontram e acaba sendo derrotado. E nesse local onde que ele tem aquela guerra, um fator que ajuda muito, né, para aquele que foi vencedor, foi que naquela região foi favorável para eles. Por quê? Porque existiam uns poços de betume onde que os reis, principalmente o rei de Sodoma e Gomorra, ficou preso. E ele foi capturado. E foi levado preso. E Ló, que tinha afastado de Abrão, morava em Sodoma. E era de costume, antigamente, quando um rei ganhava, né, a guerra, ele levava todos os bens daquela cidade. E levou Ló também. Olha, para você ver que quando a gente afasta da presença de Deus, talvez você está aí, você era até de uma certa igreja e tal, estava bacaninha e tal lá, mas chega uma hora que você fala, poxa vida, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Você começa a achar problema, entendeu? Você começa a criar problema, não é o lugar. Porque, cara, se você for caçar o lugar perfeito para você ficar, meu irmão, então esquece, cara, você não vai conseguir, não. Lugar perfeito, Deus mora aqui, ó. Lugar perfeito é você. Você que tem que caçar a sua perfeição para você chegar perto de Deus. Você sabe que você não consegue, então bate o olho no chão, cara. Que Deus vai te fazer perfeito. Assim, igual a gente muitas vezes se afasta. Aí quando tem os problemas, a gente fala, poxa vida, pastor tal, sei lá, irmã tal, me chateou, poxa vida, falou da minha calça, falou da minha blusa, poxa, do meu cabelo, pô, tô chato, eu saí. E o Ló, isso que aconteceu, o Ló separou de Abraão e foi morar em Sodoma, né? E quando ele estava em Sodoma, teve essa guerra, onde que se levaram eles presos. Mas quando levou eles presos, um cara conseguiu fugir, mano. Eles saiu quebrando e passou onde Abraão estava e contou para Abraão. Falou, Abraão, os caras pegaram o seu sobrinho preso lá e levaram embora. E o Abraão então fala, que isso, cara? Não, meu sobrinho, poxa vida, aqui é firmeza. Vou lá então resgatar o cara. E junta-se 318 homens capazes. O cara que tem compromisso. O cara que chegava lá para encarar os reis lá não ia fugir, né, mano? Que a parada era dura. Então, e foi, encontro eles. E chegaram lá, ao cair da tarde e tal. Os caras falaram assim, ó, vamos armar uma estratégia. Tem que ter estratégia, não vai chegar nos problemas, né? Tem gente que é otário, tem gente que chega no problema lá e quer resolver na força. Aí não adianta, você tem uma estratégia. Estratégia é joelho no chão e orar a Deus. E os caras então esperam a hora certa. Quando cai a noite, eles atacam. Atacam e caem surpresa. O maior fator é a surpresa, né, mano? Atacam e talvez espanhol pra lá e cabeça voando pra cá.
conseguem a vitória e conseguem resgatar Ló e tudo que ele tinha, e com ele Sodoma, né, e Gomorra, que estavam presos com aqueles reis. E quando ele resgata tudo, um Melquisedeque, um cara que é sacerdote de Deus, tal, traz pão e vinho para Abrão e fala para Abrão: ô Abrão, tal, né, troca uma ideia, nossa, é um cara bacana, Deus te abençoou, Deus continua te abençoando e tal. E o Abrão, então, a parte que chama atenção, né, que a gente tem que ler e ler com uma visão assim de águia. Você não pode andar igual a visão de galinha, né, mano? Anda com visão de águia que você pesca tudo. Por isso que eu falo, pega a Bíblia, senão você vai ficar viajando aí no que eu falo e fica igual otário aí, não acompanha na Bíblia não, que depois aí quem se ferra, né? Já sabe. Aí então, o Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Dá uma 10ª de tudo que ele resgatou, ele dá para Melquisedeque. E o rei de Sodoma vê isso e chega pro Abrão e fala: ó, Abrão, qual é? Pega aí, então, tudo que você trouxe aí, cara, me dá só o pessoal aí que eu me vire e tal, você achando, né? Que eu me vire e tal. Aí o Abrão vira pra ele e fala: aqui, meu camarada, do senhor eu não quero nada, velho, não quero nem um fio de cabelo, não quero nem uma sandália dessas aí, tudo que vocês estão usando aí, isso pra mim não serve. As coisas do mundo aí pra mim não serve, tá ligado? Essas roupas aí mostrando a bunda pra mim não serve, tá ligado? Então, pode deixar pra lá. E ele fala: eu não quero nada seu pra que depois você não saia falando que você me enriqueceu, né, cara? E termina-se assim Gênesis 14. O próximo estudo é Gênesis 15. Não deixe de se inscrever no canal, galera. Dá um joinha lá pra estar ajudando a gente. Me ajuda a divulgar os vídeos, que só assim a gente vai conseguir fazer um trabalho bacana. Não perca o próximo vídeo e até a próxima.